Só pra confirmar, nós combinamos Rei Leão 1994, eu não tô sonhando, né? Sim, 94, não o de 2019. Ah, que bom, porque eu não tenho como ver o novo, pelo menos não ainda, porque não ripar. Mas Eu também não quero ver aquela nova versão. estão falando que tá horrível se você quer coisa expressiva, não sei o quê. E se você não se incomodar com isso, vai ser tedioso, porque é exatamente a mesma história, não tem quase nada diferente. E o único motivo de estar fazendo sucesso no Brasil é porque as pessoas estão vendo por causa da infância. Todos eles. Todos. Assim, a Disney, quando eles estavam fazendo sequência, todo mundo acusou eles de estarem usando a nostalgia de todo mundo queria saber mais dessa história, é por isso que vocês estão fazendo isso. Mas eu acho que ainda valia a pena, pelo menos eles estavam nos dando uma história nova, mesmo que não fosse lá tão boa. Agora é só a mesma história mesmo, É, né? Mas tá bom. é. Remake de 20 anos. Não, não é nem questão de anos, é que, tipo, se alguém viesse e falasse, ó, eu vou fazer um remake, mas eu vou mudar a história radicalmente, eu vou fazer a história pelo ponto de vista de outro personagem, eu vou. Tudo bem, você pode até fazer. Mas não é a mesma história. Aliás, já apontaram, alguns críticos já apontaram que eles refizeram as histórias para aplacar as pessoas que estavam criticando questões lá de um conto de fadas. Tipo, o príncipe que virou a fera tinha que ter 13 anos pela matemática lá das coisas. Então, é muito injusto você amaldiçoar uma criancinha de 13 anos. Mas é um conto de fadas. Não faz tanto sentido se você parar para pensar de qualquer jeito. Aí eles foram e fizeram questão de mostrar, não, ele não era tão ruim assim. As pessoas do castelo é que não ensinaram a ele enquanto ele estava ficando malvado. Meu Deus, coisa horrível. É. Pior que eu vi o live action da Bela e a Fera no cinema. Eu também. Você também? Não, eu também. A imagem que está na minha mente até hoje é taças flutuando à toa. Né? Nem tipo, ei, nós vamos consertar isso e deixar mais interessante. Eles fizeram questão de apontar um monte de coisa que diziam que estava errada no original, e aí eles jogaram muito mais coisa que ficou tudo pior. Só porque, tá vendo como nós somos espertos? Não, você não é nem um pouco esperto. Puta merda. Esse live action foi que nem um elástico. Eles ficaram esticando só pra fazer o filme ficar mais longo. Tem cena lá que podia ter sido retirada. Não, assim, tem alguns pontos que me deu a impressão que eles estavam tentando fazer alguma coisa. O problema é que o que eles estavam tentando fazer é inútil. É bem estúpido. Tem um vídeo da Lindsay Ellis, né, falando do live action, que é bom, inclusive, para quem fala, não, é porque você é antifeminista, por isso que você não gostou da coisa, não sei o quê. Não, ela também não gostou, e é pelos mesmos motivos. É porque viram e fazem uma coisa do tipo, agora quem está falando para ela não ir na ala norte é o Lumière. Porque é lógico que eles anunciariam isso para ela desde sempre, em vez de a fera ter que avisar para ela. Mas aí agora, quando ela aparece na ala norte, a fera apareceu do nada e é só uma fera irritada em vez de uma pessoa que tem umas falhas e está aprendendo a ser humana de novo. Eles fuderam com o personagem da fera de verde e amarelo. Mas agora vamos voltar no filme em questão. Pois é, essa foi uma boa introdução, não? Tá. Oi, gente bonita. Essa é a podcast Descomplicada. Depois de um hiato gigantesco, porque eu tenho pouquíssimo tempo e porque a gente também queria mudar o formato, vamos começar agora esse novo formato falando de O Rei Leão 1994, não aquela coisa que está nos cinemas agora. E não é porque essa coisa está no cinema que nós estamos falando do original, não, imagina. E não é porque a terceira temporada agora do Leão lançou.
Pois é, nada a ver. Do mesmo jeito que eu vou fazer o meu 100º episódio 1 e eu vou falar do Kimba, o Leão Branco, não é porque Pessoal que assiste meu canal, tudo beleza? Voltamos com a podcast Descomplicada. A podcast que tem de 1 em 1 ano um episódio. Não, aí você já tá botando muita pressão em mim, hein? Ter um por ano já é muita coisa. Né? E só explicando que depois do Rei Leão a gente vai falar dos filmes da Pictures Animation. Pois é, como a gente está mudando de formato e nós dois temos canais pequenos, nós precisamos de algo que chame atenção, como O Rei Leão. Nos veja falar mal de um filme que a gente nem viu ainda no cinema. Que também não é como se desse vontade de ver. Mas... meu celular piscou aqui à toa. Tá bom. Você quer começar? Começa você que eu já comecei da última. Tá bom. Eu tô meio assim... eu tô indo cronologicamente porque eu fui anotando as coisas conforme eu vi. Eu acabei de ver de novo para comentar. Uma coisa que eu notei, que eu nunca tinha notado antes, é que eles colocam uma ênfase no Mufasa ser o rei na luz e não sei o quê, e o Scar ser da sombra, e me parece, e da forma como eles falam também, me parece bem claro que eles se inspiraram em Zeus e Hades para criar os dois. Ficou bem óbvio da primeira cena que eu vi que o Scar ia ser o vilão. Não é? Tipo, e uma coisa que todo mundo fala é o Scar aparece lá com as hienas nazistas e isso foi tanto... Não, na primeira conversa dos dois, que o Scar ia engolir os azul e tal, o Scar já fala que é da parte rasa da piscina genética e não sei o quê. Então o Scar sempre teve esse tom de purista, eu sou super... existe uma superioridade genética e não sei o quê. Mas é meio engraçado porque, ao mesmo tempo, ele fala que é superior na inteligência e precisa usar de subversão e de acordos e tal, mas, ao mesmo tempo, acredita que existiria uma pureza genética. É muito estranho. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito para dizer o Scar está fazendo uma merda federal porque ele não sabe a própria coisa que ele não sabe nem o que ele acredita, ou se eles literalmente fizeram, ei, nem ele acredita que ele devia estar fazendo isso, ele é um vilão porque ele mesmo não acha que está certo. Eu não acho que o Scar é um vilão tão cruel como as pessoas falam. Por quê? Porque tem vilão que fez coisa muito pior e o pessoal continua colocando em primeiro lugar sem motivo. Mas como assim? O que os outros fizeram pior que ele não fez? O Frollo, por exemplo, ele é um cara terrível, ele matou várias pessoas. Sim, sim. Não, o Frollo é horrível. Ele quase matou o próprio Quasimodo. A cena lá indica que ele só ficou com o Quasimodo porque acharam ele quando ele ia atacar o Quasimodo no poço, né? Sim. Pelo menos que me lembre. Eu nunca vi o Corcunda de Notre Dame inteiro. Eu vi uma cena ou outra e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, o Scar, ele não está atacando pessoas, ele está atacando espécies inteiras, né? Uma coisa que me ficou meio clara é que as pessoas falam que ele é codificado gay, mas ao mesmo tempo não tinha me ficado claro até agora, até ver de novo pensando isso, ele parece que está sendo codificado como o gay que odeia mulheres, porque ele faz questão de dizer, quando vão falar de comida e tal, isso é trabalho das lioas. Porque pode as lioas. E aí vai eu não me lembro quem que vai falar com ele, que diz, não tem mais comida, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, então nós morremos. Ou seja, foda-se todo mundo, eu não me importo com ninguém, eu só quero ser rei.
Então, é meio engraçado disso. É que nem a coisa da genética e do suposto nazismo dele. Ele pode pensar que ser rei é maravilhoso, mas ele não parece querer estender o seu reino. Eles literalmente dizem para ele: ó, você vai morrer aqui. Ah, mas eu morro rei, não importa. Tá, vamos falar da animação agora. Tá? Você achou algum momento da animação ruim ou achou que era. Ah, não. Animação mesmo, não. Eu não lembro de nenhum momento ruim. Eu não gostei daquele momento slow motion que teve. Da luta do Scar com o Simba? Sim. Hum, Eu achei que não era necessário ter aquela cena. Teve umas partes boas, mas também não foi necessário. assim, eu gostei da luta no começo. Eu achei que eles ficaram. Eles parecem ter se animado muito em quão bem eles conseguiam replicar dois leões lutando, que ficou bonito e tal, mas depois de você ver alguns minutos, é uma luta meio que silenciosa, ninguém está falando com ninguém, então perde um pouco o propósito. Aquele momento do Scar pulando para cima dele, né? Visualmente é bonito, é uma, meu Deus, essa coisa saindo do fogo tal, e você até pode justificar um pouco a câmera lenta ali, porque para dar tempo de mostrar o Simba pensando e chutando ele para cair no penhasco, mas tem aquela luta podia ser metade do tempo antes disso. Alguma coisa que você achou interessante comentar? Assim, a animação, antes de sair da animação, eu tenho uma coisa. Eu lembro de como falaram tanto que a computação gráfica tinha ajudado eles a fazer aquele estouro dos GNUs, né? E meio que me veio à mente que, cara, era exatamente esse tipo de coisa que deveria estar sendo feita até hoje. Você tem uma animação gráfica, como os esqueletos dos GNUs e coisa e tal, mas você vai lá e desenha por cima. Não que computação gráfica não possa ser bem usada, tem lugares que usam ele muito bem, mas nós ainda estamos estando muito de é computação gráfica, então não precisa não, né? E por causa disso, você ainda vê animações em que não tem sombreamento na computação gráfica, porque é computação gráfica, dane-se. Eu acabei de botar no canal o episódio 1 do Business Fish, e é uma coisa que eu não cheguei a comentar ali, mas o sombreamento nele lá existe. Dá para você ver em alguns momentos. Mas é tão pouco que às vezes você não diferencia o personagem do plano de fundo. E é meio que aquela piscadela de é computação gráfica, o que você esperava? Mas tem shows de computação gráfica que fazem isso tudo, e então poxa, é bizarro até de ver. Computação gráfica pode ser usada bem com animação 2D. Vejam que muito em anime consegue misturar os dois juntos e fazer uma coisa boa. Uhum. O ruim é quando não combina a animação. Os dois. Não, pois é. Do mesmo jeito que a Hanna-Barbera passou anos fazendo animação tosca, sem atualizar nada, tudo era feito bem fraco, e aí diziam: mas é desenho de criança. Do mesmo jeito se criou essa ideia de, é computação gráfica. Tudo é mais difícil na computação gráfica, então eu não posso fazer nada. Não, você deve fazer melhor. Por isso mesmo, porque todo mundo sabe que é mais difícil. Se você escolher, você tem que fazer melhor. O Dragon Prince, né, do Príncipe Dragão, sei lá como traduziram, acho que é Príncipe Dragão, tem uma computação gráfica muito bonita, com sombreamento, com não sei o que e tal. Na primeira temporada, eles escolheram por fazer um efeito de corte
que era meio que para mostrar os movimentos. Eu não me lembro qual foi a justificativa, mas como se os movimentos fossem mais. Não robóticos, mas fossem mais. História em quadrinho, talvez. Eu não sei exatamente qual era a justificativa, mas fazia sentido o que eles estavam tentando fazer, mas não funcionou. Então, segunda temporada, eles pararam de fazer. É o óbvio. A história tá boa o bastante para a gente conseguir uma segunda temporada, nós vamos fazer a animação melhor. Mas por causa de existir essas desculpas, é desenho para criança, é computação gráfica, eu não quero que o Cubics tenha como se movimentar direito, e por causa disso você ainda vê pessoas jogando isso. E eu não vou fazer o trabalho porque as pessoas é que têm que aceitar o meu trabalho mal feito. E o Rei Leão, aquele estouro dos gnus e tal, é uma coisa tão nos primórdios da computação gráfica que, se não me dissessem, eu não saberia que foi usado computação gráfica para planejar aquilo. Né? Foi uma coisa de... Foram usar aquilo porque acharam que era uma boa ideia, mas se dissessem pra gente, não, a gente mapeou, a gente fez um storyboard super detalhado para ter certeza que funcionasse, eu também poderia ter sido. Então, é a maior mostra de como você pode usar uma ferramenta e mesmo assim você tem que ser responsabilizado pelo resultado. Do que você quer falar agora? Eu tenho um monte de anotações da história, do que foi acontecendo. Eu também anotei várias coisas. Beleza. Vamos cronologicamente, então. A primeira que eu tenho aqui, que eu não falei ainda, é que o Zazu menciona que o Scar devia ser um tapete. Que é o que ele vai virar no Hércules. Entendeu? Eu também percebi isso na hora que eu me lembrei. Pois é. A outra que eu notei é que o Mufasa, o Scar age com o Zazu como eu sou leão, eu faço o que eu quiser e dane-se e tal, e só se para porque o Mufasa aparece. Mas o Mufasa age com o Zazu de uma forma bem parecida também. Ele é mostrado positivamente, mas é literalmente, eu quero ensinar o meu filho como caçar, então você fica aí, você é caçado. E dane-se. Claro que ele não chega a engolir ele, né, como o Scar faz, mas é basicamente a mesma coisa. Tem uma coisa aqui que eu acho interessante de falar. Você assistiu qual versão do filme? A original, de 94? Eu acho que é original, é. É que quando lançaram pra DVD, eles incluíram uma cena extra. Eles animaram mais uma cena e colocaram no filme. É? Qual? The Morning Report. É uma música que adicionaram. Não, eu não vi música Eles extra. decidiram adicionar no filme porque tava no musical. Pois é, o musical fez sucesso pra caceta e é uma das coisas que as pessoas mais reclamam dos remakes todos. Eles meio que existem porque os musicais fizeram sucesso, mas aí eles ignoram os musicais em várias coisas. O musical da Bela e a Fera, por exemplo, não muda todas aquelas coisas que eles mudaram no live action, mas fez um bruta sucesso porque tinha alguns detalhes a mais e eles não botaram esses detalhes. Eles decidiram dizer, nós somos melhores ainda que o musical. E aí todo mundo reclama porque eles não são e eles ignoram o musical. Você achou boa no Scar? Então, eu gosto do trabalho com o Scar. Eu gosto do Scar como vilão. Eu não posso dizer que ele seja exatamente exatamente homogêneo. Ele sabe o que está fazendo e tal. Não, ele parece ser só um babaca. Eu sou escroto e eu vou usar o que me for conveniente. O que é interessante, porque meio que humaniza ele. É uma coisa que eu sinto falta nos vilões mais atuais da Disney, porque fica tudo isso
nós temos que passar uma mensagem e acaba que o vilão parece um boneco. Então, eles ficam nisso de vamos passar uma mensagem, o vilão é assim porque isso. Eles ficam nisso de vamos passar uma mensagem, o vilão é assim por causa disso, todos os vilões são humanizados, mas acaba que o vilão acaba sendo menos humano, porque fica tudo muito. Isso aconteceu, por isso ele é assim. Isso é plástico, isso não funciona bem. O Scar era uma pessoa, por assim dizer. Ele tem os seus motivos, ele tem um charme, ele convence o Simba, ele fala com as pessoas, com as hienas e convence elas. Então ele não é só um vilão estereotípico. Mas pelo que eu ouvi nesse novo, eles fazem questão de dar uma motivação diferente para ele. Que ele gostava da mãe do Simba, que ele lutou com o Mufasa pela mãe do Simba e perdeu. E aí, em vez de ser um cara que tem uma ambição por poder, subitamente você tem um leão que é bobão. Eu vou ser rei. Por quê? Porque eu posso. Eu penso um pouco diferente de você, Nino. Fica à vontade. Pra mim, os melhores vilões são os que têm um motivo pra ser, porque não adianta o cara ser vilão só porque, ele é vilão, vai ser o vilão da história agora. Não, ele também tem que ter um motivo pra ser vilão. E, pra mim, um vilão bom, ele precisa ter um motivo. No caso, vilões não precisam ter um motivo. Existe vilão que não tem motivo, dele é bom também, mas eu gosto de vilão que tem motivo, porque não é o cara ser vilão porque, eu sou vilão porque eu sou vilão. Não, ele também tem que ter um motivo pra ser vilão. Não, claro, mas o que eu estou falando não é que. Porque o Scar não é um vilão só porque ele é um vilão. Ele tem uma ambição, ele quer ser rei. Certo que a ambição dele não é exatamente bem fundamentada, como eu disse, ele não prolonga o próprio reino, ele não se importa de continuar sendo rei, mas ele quer ser rei, essa é a ambição dele, ele é inteligente em como ele chega lá. Mas essas coisas que colocam agora de esse é o motivo, ponto, dá a impressão que essa pessoa é uma pessoa normal que, por acaso, aconteceu uma coisa, e ela seria uma pessoa normal se não acontecesse aquilo. E, tipo, um exemplo bom são os vilões do Batman. O Mr. Freeze, né? Acho que eles nunca traduziram o nome dele, né? Eu não me lembro de ter traduzido. Não, né? Tá. O Mr. Freeze é um cientista desesperado que quer salvar a esposa e tal, ia ter um acidente, criogenia e não sei o que tal. Ele cai num desespero profundo e você pode dizer que, se não acontecesse aquilo, talvez ele nunca virasse um vilão, mas ele virou um vilão. Ele é uma pessoa que diz, foda-se o mundo, porque agora eu quero isso e pronto. E, mesmo assim, ele tem uma personalidade. Se você vê se você vê a história original dele, ele era um ladrão de diamantes e aí tem um acidente e ele continua um ladrão de diamantes, e isso é extremamente sem graça para mim. Porque ele é só um ladrão porque ele decidiu que ele é ladrão e aí aconteceu uma coisa e deixou ele bizarro, mas ele continua sendo ladrão. A história do Victor Freeze, dele ser uma pessoa desesperada para salvar a esposa dele, e que continua desesperado para salvar a esposa dele, só que agora ele está desesperado porque ele nem se considera mais humano, faz sentido como uma linha de progresso da personalidade dele. Por outro lado, aí você vê que depois daquela série maravilhosa que foi a série animada, eles fazem o The Batman, eventualmente, eu acho que não foi a primeira série logo depois, e ele volta a ser um ladrão de diamantes e pronto, e dane-se, e perde toda a graça. É isso que eu quero dizer. Quando eles colocam esses motivos hoje em dia, por exemplo, o Frollo tem uma motivação clara. O Frollo quer continuar tendo o poder de julgar todo mundo, né? E, além disso, ele quer ter a Esmeralda,
que é o conflito dele, ele quer ter algo que ele não deveria ter, e por isso ele quer usar a influência dele para ter, e etc e tal. Mas a questão que dá personalidade a ele não é a motivação, é como ele lida com ela. Aí vão e botam, que vão fazer, né? Vão fazer o live action. Se eles forem e fizerem um live action e agora a motivação dele é que os pais dele maltratavam ele, não adianta, não faz diferença nenhuma se a personalidade dele morrer. E é isso que vem acontecendo e me deixa tão estupefato de como eles fazem isso, porque eles tiram a personalidade de alguém, deixam uma coisa vazia, mas dizem, mas aconteceu isso na história dele, por isso que ele é assim. Uma coisa que vem acontecendo muito hoje em dia, que tá me irritando nos vilões, são duas coisas. São o quê? Duas coisas que me irritam nos vilões atuais. Fala. Primeiro é vilão de plot twist. Sim. Putz. Eu não vejo motivo pra colocar em vilão de plot twist. Pois é, assim, de novo, é a mesma coisa. O problema não é um vilão de plot twist pra mim. O problema é a falta de motivo. Zootopia, eu adoro aquele filme, mas, porra, quando virou aquela coisa de temos que ter um vilão, e o vilão é a ovelhinha, foda-se, vai se fuder, isso não tem a menor graça. Era muito melhor se o vilão tivesse sido alguém que você nunca viu antes do que se tivesse sido alguém que você viu antes. Mas ela parecia inocente. Não, ela não parecia inocente, ela parecia não ser parte da história. Sim, é que no Detona Ralph isso funcionou, só que funcionou por um motivo bem diferente. Uhum. Funcionou porque o plot twist foi que o vilão era outro vilão, só que a gente já sabia que ele era um vilão antes. Uhum. É por isso que funcionou, e esse aí foi o primeiro filme a usar. Assim, não, Detona Ralph está longe de ser o primeiro filme com vilão de plot twist. Você está falando de vilões de plot twist na Disney. Mas Uhum. Sim, então. A questão é que você não pode ter um plot twist só para ter um plot twist, tá? Outro dia, muito tempo atrás já, até alguns meses atrás, eu e minha esposa estávamos vendo Donnie Darko. Aí o plot twist do Donnie Darko, que eu não vou dizer aqui, fez um puta efeito, porque ninguém sabe exatamente, isso é uma coisa que se discute até hoje, qual é o sentido daquele plot twist. Ninguém nem tem certeza se aquilo que foi mostrado como plot twist ocorreu de verdade ou não. Então, você pode dizer que aquilo foi significativo porque, porra, funcionando ou não, eu não sei qual era a intenção do cara, mas funcionando ou não, está lá e todo mundo discute e era imprevisível e não imprevisível, mas era pouco previsível e tal. Os plot twists que você está falando e tal não são só previsíveis, que alguns deles são, eles são sem propósito. É tipo a ovelhinha do Zootopia virar e dizer: não seria legal se nós não tivéssemos nenhum predador? Mas vocês não têm mais predador. Vocês literalmente vivem numa sociedade em que presa e predador convivem lado a lado e ninguém ataca um ao outro. Quem está voltando na coisa primordial de, meu Deus, eles são outra espécie, nós temos que matá-los, é a ovelhinha. Então, aquele plot twist existe só para fuder com a história do filme. Ferra tudo, estraga tudo. Se não tivesse aquele maldito momento, funcionaria 1000 vezes melhor. E não é nem difícil de você reescrever. Você pode ter ela como alguém que tem uma paranoia por causa dos predadores e estava tentando achar um jeito de se defender deles. Todas as presas vão poder usar essa arma que deixa os predadores mais calmos, mas a arma deu errado e deixa eles mais irritados, e isso tudo foi um acidente. Poderia. Ou você pode mudar o personagem completamente e desde o começo ela tem ambições de poder
e são mais sutis. Ela fala que vai ser um dia, tal, não sei o quê, e não demonstra que ela faria tal coisa, para aí o twist funcionar. Mas não, é só, ei, tá vendo essa personagem que não tem motivo nenhum para ser um vilão? Ela é um vilão. Entende? É isso que eu quero dizer. Ela é um exemplo perfeito do que eu quero dizer. Ela não parece, em momento algum antes do final, que ela poderia ser uma vilã. Ela não parece ter qualquer intenção de fazer algo negativo. Isso não quer dizer que ela está atuando bem, isso quer dizer que o filme não está nos mostrando a personalidade dela. Então o twist fica vazio. Tipo o vilão de Frozen. Basicamente. De novo, aquilo ali ainda é um pouquinho pior, porque o auge, né, não tem nada a ver com o vilão, então funciona um pouco melhor. Mas o tempo que eles gastaram com aquele vilão falso, com o embaixador, que era um vilão falso, e com o vilão do twist, eles poderiam ter desenvolvido aquele final. Meu Deus, minha irmã está congelada. Amor! Porra, aquele final é a coisa mais frustrante do filme inteiro. Porque a Elsa. Eu gostei do filme todinho, menos o vilão de twist, né? O vilão falso é meio estúpido, mais estúpido do que divertido, mas tudo bem. E, porra, se você bota mais 10 minutos da Elsa, sei lá, a Elsa, quando era criança, tenta descongelar a irmã e não é claro que ela conseguiu descongelar a irmã, mas ela consegue. Ou os trolls de pedra lá, sei lá o que é aquilo, os duendes de pedra, dizem que ela tem controle. Então, quando a Ana vai no castelo dela, ela quase congela alguma coisa, mas descongela sem querer. Assim, aquelas coisas que dá para você fazer sem deixar claro que ela é que está fazendo. Aí talvez chega no final e vê, não, eu realmente quero isso, eu quero salvar você. E aí ela começa a descongelar porque ela está descobrindo que tem esse poder também. Tá? Não, mas eu sou uma pessoa horrível. Ah, é? Amor. A gente falou de uma das coisas, né? Sim. Qual é a segunda coisa? Acontece mais em séries de animação, mas também é uma coisa que é muito difícil de ser executada. Ah, Que é você reformar um vilão. Porque tem vezes que o vilão faz coisas horríveis e você não consegue perdoar ele depois só porque ele se reformou. sim. Por exemplo. Por exemplo, eu acho que eu não tô conseguindo lembrar de nenhum exemplo agora que me vem. Por exemplo, eu não continuei acompanhando My Little Pony. My Little Pony até a 5ª temporada, eu acho. Eu acompanhei até a 4ª temporada. Eu tentei ver a 5ª, mas foi quando eu comecei a ficar com menos tempo ainda e tal. My Little Pony tinha aquele vilão que eu adorava, que era Quimera? O nome dele? Esqueci. Qual? Aquele que você comparou com o Coringa na sua resenha? Isso. Discord. O Discordia, por exemplo, eles trouxeram de volta e tentaram humanizar ele e tal. E meio que me pareceu vazio. Porque eles não deram nenhuma ambição para ele, nenhuma motivação para ele tentar ser bom. É desenho de criança, você é bom agora. Então, e eu ouvi falar que todos os vilões voltam como amiguinhos depois de um tempo. Isso realmente me fez não querer ver mais a série. É uma coisa horrível. Mas isso é super comum em tudo que é coisa. Anime tem isso pra caceta. E, poxa, o grande problema é que se você cria um vilão, tá? Você cria um vilão, ele vê como eu tenho que fazer isso para ter o que eu quero, não sei o quê. E aí você começa a demonstrar que aquilo que ele queria pode ser obtido sem ele fazer isso tudo, ou você começa a demonstrar que aquilo que ele queria não é o que ele realmente queria, ele
meio que se enganou para achar isso, e aí ele começa com dificuldade a voltar para uma neutralidade e tal. Você pode criar você pode criar um anti-herói ou até um herói interessante. O maior problema é que as pessoas têm essa noção de se eu coloquei ele como vilão antes, quer dizer que ele é mais relacionável. As pessoas vão entender melhor ele. E não é assim que funciona. A maior parte dos vilões são vilões. Você vai ver ele como o cara mau, e mesmo que você entenda ele, você não vai achar que o que ele está fazendo é certo. Então, por exemplo, história em quadrinho, eu não leio muito história em quadrinho, infelizmente. Mas falam isso muito do Capuz Vermelho. Para quem não sabe, Capuz Vermelho era o segundo Robin que morreu, foi ressuscitado pela Talia ou pelo Ra's al Ghul, não me lembro. E aí ele virou um vilão, o Capuz Vermelho, e atacou o Batman e tal. Tem até uma animação sobre isso. Tem até uma animação dessa história e tal, que eu achei interessante. Mas aí, eventualmente, eles decidem que, não, ele não é um vilão mais, ele é um anti-herói. E o anti-herói que ele é uma pessoa que sai matando, uma pessoa que ataca mesmo e está se lixando se você vai sobreviver, se você é uma boa pessoa ou não. Ele é um anti-herói no sentido de, ele faz tudo que um vilão faz, mas a gente vai fingir que o que ele faz sentido. Então não tem graça. E eu já vi algumas coisas dele como anti-herói, realmente não tem a menor graça. Ele é só um vilão que a história está te dizendo, não, ele é um herói, você é que está vendo errado. E não tem como a história te convencer que você está vendo errado. Posso falar um pouco de My Little Pony aqui? Fica à vontade. Tem muita gente que fala, ah, mas se não fosse assim, como é que você reescreveria? Se não fosse assim, não teria como acabar a temporada, acabar a coisa. Tem que reformar o vilão, sim. Eu já ouvi muito comentário. Hum. Daí, até que tem a Starlight Glimmer, que é uma vilã reformada da série, que até hoje tem gente que odeia ela por ela ser reformada, mas tem gente que gosta dela por ela ter ficado diferente. Mas a questão é como foi feito. Eu não sei porque eu não vi o coisa toda dela. Não cheguei a ver. Mas, tipo, como a questão do Capuz Vermelho. Se o Capuz Vermelho cai em si e diz, não, eu tô atacando o Batman porque eu tô putinho com o Batman, mas eu não tinha por que estar putinho com o Batman. Ou ele cresce e fala, não, eu não vou ganhar nada ficando puto com o Batman. E começa a ser sei lá, Robin Vermelho da vida, ou Asa Noturna, sei lá, ele vira um outro herói. Ele aí pode ganhar o público. Eu não sei como fizeram com a Starlight Glimmer, eu sei, por exemplo, como eles fizeram com o Discordia. O Discordia perdeu muito da personalidade dele. E eu sei que eles tentaram manter ele como, eu vejo ele como um coringa daquele universo. Um cara que faz coisas aleatórias e quer que todo mundo ria, mas ele preferiu o caos à ordem, etc e tal. Mas, tipo, eu lembro dele tendo um episódio que ele queria se apresentar como comediante stand-up e ele praticamente vira vilão de novo porque não estão rindo da piada dele. Cara, isso você tá reduzindo um dos seus maiores vilões a um cara que, se ele ficar irritadinho, ele quer destruir o mundo. Ele vai virar um bebê chorão. E não tem como você conciliar isso. Não tem como você dizer para sua audiência, ei, goste desse personagem porque ele quer melhorar, ao mesmo tempo que você diz, se ele se irritar muito, ele vai destruir o mundo. Entendo. Como E que eles só pra fizeram com a falar, Starlight Glimmer? o motivo dela pra ser vilã é porque ela tinha perdido um amigo. Ah, meu Deus.
Pois é, é tão bobo, porque tem várias histórias de fulano perdeu alguém e por isso ele começa a ser mais depressivo, ele começa a ser mais negativo, ele começa a pensar que as coisas valem menos a pena, mas isso nunca funciona como motivação completa, porque isso acontece com todo mundo. As pessoas perdem umas às outras. Eu não sei quantos amigos deixaram de falar comigo, porque, porra, eu não sou exatamente uma pessoa maravilhosa. E eu não sei quantas vezes eu deixei de ser amigo com pessoas porque eu era um cuzão também. Isso é normal, isso acontece. É como se alguém virasse para você e dissesse: Ei, sabe aquela pessoa que você gostava e não gosta mais de você? O que importa é que você está chateado. Não, não é. A lição não pode ser essa. Puta que pariu. Tá bom. No É... caso, o motivo dela pegar todas as casas que Ultimax é porque um amigo dela parou de. Meio que parou de se comunicar com ela porque ele ganhou uma Ultimax também quando eles eram crianças. então, é muito básico, é muito besta. É como se alguém tivesse de birra um dia e a série tivesse dizendo: mas essa birra é totalmente justificada e vocês são pessoas horríveis por quererem que a pessoa pare de birra. Não, porra, a gente é adulto. E eu não estou falando da audiência. A audiência, obviamente, tem mais gente mais jovem, tem crianças, não sei o quê. Mas crianças ouvem todos os dias: você não pode ficar de birra, você tem que crescer, você tem que levar as coisas a sério. Então isso nunca vai funcionar como motivação de um vilão. Ah, Ah, obrigado por assistirem o vídeo. A parte 2 vai estar no canal do Fernando, Resenha Redonda Banaito. O link vai estar na descrição. E até o próximo